É com alegria aqui que eu quero aproveitar essa oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que tem sempre propiciado na minha vida e todos os momentos de reflexão, todos os momentos de concentração, eu sempre tenho agradecido a tudo que tem propiciado no dia a dia, na minha caminhada. Especialmente nós, senador Dário, que estamos na vida pública e muitas das vezes somos taxados de incompetente, de preguiçosos, como se não fizesse nada. Como se o nosso trabalho fosse só aqui no plenário da casa e não precisasse mais fazer o dia a dia nos nossos estados. Mas, ao mesmo tempo, o povo do meu estado, eu tenho aqui que fazer justiça. Sempre estou indo à igreja, mesmo em casa, Dário, senador. Nas suas orações, sempre tem colocado o meu nome junto. E eu sou grato a isso. Em todos os momentos, nos cultos, enfim, independente de credo, mas toda denominação religiosa, eu só posso agradecer o carinho especial que esse povo sempre teve e continua tendo pela minha pessoa. E a única maneira que eu tenho de retribuir é continuar trabalhando, continuar defendendo e continuar denunciando as mazelas e a incompetência ou mesmo a desonestidade quanto na aplicação do dinheiro público. Eu percorri o estado de Rondônia no final de semana, tivemos um encontro partidário na cidade de Jaru, com o lançamento da pré-candidatura do deputado a candidato, com pré-candidato a deputado estadual Francisco Raposo, também com a pré-candidatura da Jaqueline Cassol, minha irmã, para deputado federal, o Júnior Raposo, filho do seu Chico, da dona Dalila, uma família tradicional da região de Jaru, com a presença também do Márcio, ex-prefeito de Ariquemes, e também com pré-candidatos do Edson Dolojão, da cidade de Ji-Paraná, um empresário bem-sucedido, que também participou. Tanto passando pela cidade de Ariquemes, tive lá com o prefeito Tiago, também juntamente com o secretário de obra, o Edson, tive na imprensa local, na rádio, na televisão, e aonde, nessas entrevistas, eu fui entrevistado sobre a situação do Estado e as denúncias que eu fiz aqui na tribuna dessa casa. E, ao mesmo tempo, muitas das vezes se corre atrás da caça às bruxas, quando, na verdade, a falta de competência e seriedade estava dentro da própria gestão do ex-governo do Estado de Rondônia. Mas, ao mesmo tempo, também eu quero fazer justiça ao atual governador Daniel Pereira, do meu estado de Rondônia, que está fazendo uma faxina dentro do governo, mandando aquela equipe de quadrilheiros que tinha nos 4 cantos da administração, e a última que perpetuava, o que parece, ainda estava dentro da CAERT, comandada pela ex-presidente Iacira. O que fizeram, presidente Dário? Você, como ex-prefeito e atual senador, ex-prefeito da cidade de São José, de Florianópolis, e você é conhecedor da dificuldade que o prefeito tem, o Estado tem, de conseguir um recurso. E quando você consegue um recurso, você sai e deixa para o outro sucessor e ele perde esse recurso. Foi o que aconteceu com a CAERD no meu estado de Rondônia. O ex-governador Confúcio Moura, e eu falei isso até na entrevista do rádio, que ele devia andar no estado de Rondônia, não lançando uma pré-candidatura a Senado. O senhor Confúcio Moura tinha que andar no estado de Rondônia, nos 4 cantos, pedindo perdão para o povo do meu estado, pedindo perdão para o povo e para os cidadãos dos 4 cantos do meu estado de Rondônia. Mas pedir perdão por quê? Pela mentira que ele pregou em 2010, pelas mentiras que pregou em 2014, por falta de gestão no governo, por falta de competência na sua gestão e por falta de seriedade e honestidade com a gestão pública. E o que eu estou falando aqui, não estou jogando pedra nas estrelas. Teve alguém que disse o seguinte: olha, as eleições se aproximam, senador Ivo Cassol, porque é um pré-candidato ao governo, então está falando. Não, eu não preciso disso. Meu nome já está feito.
Eu fui governador do estado de Rondônia de 2003 a 2010, foi na época, Dário, que eu gravei os deputados e botei na mídia nacional. Foi de lá para cá que começou a se fazer uma faxina no Brasil. Fui eu o primeiro político corajoso, que hoje aqueles parlamentares que não estão presos estão fugidos. E nós mudamos a cara do Estado. Mas, infelizmente, esse ex-governador Confúcio Moura está aí lançando candidatura para Senado, ou lançando candidatura para não sei mais o quê, e está esquecendo de pedir desculpa para o povo por ter enganado o povo, por ter iludido o povo do estado de Rondônia. Quando eu falei que botou uma quadrilha dentro da Caerd, eu consegui na época um recurso a fundo perdido, a fundo achado, também para a cidade de Ji-Paraná. A ex-presidente e a sua tropa que tiveram lá, tiveram a audácia de extorquir o empresário do estado de Rondônia, queria propina, ele não deu. Chegaram a cancelar o contrato e inviabilizar o cara e quase quebraram o cara. Ele tinha comprado a IETA, tinha comprado os equipamentos, teve que vender para frente, não pôde nem pagar a fábrica, porque não dava dinheiro para a ex-presidente. Mas o atual governador, Daniel Pereira, botou essa quadrilha para correr. Chegaram a fazer o edital de licitação, em 2010, quando eu saí, que paralisaram as obras, e nós conseguimos praticamente quase 600 milhões de reais, a fundo achado, em compensação das usinas, presidente Dário, compensação das usinas, para investir na água tratada no esgoto em Porto Velho, a vocês de Porto Velho, meus amigos de Porto Velho, meus amigos de Ji-Paraná, meus amigos de Jaru, perdemos o dinheiro de Porto Velho, porque não tiveram competência de fazer um procedimento licitatório. Além de não fazer o procedimento licitatório, fizeram o RDC e pegaram uma cópia da cidade do interior da Bahia, botaram o nome da rua, do bairro e da cidade da Bahia no edital de licitação nosso de Rondônia. Perdemos o dinheiro, gente. Olha o que estou falando para vocês, perdemos o dinheiro. A Caerd hoje deve em torno de 1 bilhão e 200, se tivesse investido esses 600 milhões, a fundo achado, mais a concessão, nós não tinha dívida nenhuma, nós ia vender a Caerd de troco de 6 por meia dúzia, hoje não. Além de perder esse dinheiro, ainda por cima, nós temos que pagar 1 bilhão e 200 a conta. Vocês estão pensando que é eu que vou pagar? Não, é nós, é cada um do cidadão do meu estado de Rondônia, independente de ser maior ou menor, independente de compartilhar, que tem que pagar essa conta. Esta é a gestão maldita, esta é a gestão incompetente, esta é a gestão desonesta do ex-governador Confúcio Moura e sua tropa de quadrilha que estavam roubando os cofres públicos. E o chefe da Casa Civil, que era do tempo dele, senhor Emerson Castro, para você ter uma ideia, esse cidadão e seus familiares foram construir um prédio em Porto Velho. E o povo de Porto Velho sabe disso. E aí venderam os apartamentos. Mas na hora de fazer o prédio, botaram menos cimento e menos ferro. E quando o prédio estava quase pronto, começou a cair o prédio. Está lá tudo torto até hoje, abandonado. Não bastasse isso, esse mesmo cidadão, esse secretário de Estado, ele pegava o dinheiro dos acordos lá de Porto Velho, dos esquemas, e investia lá no Pernambuco, lá não sei qual é a cidade do interior de Pernambuco, que estão os investimentos para lá. Não bastasse isso, dentro da Secretaria de Educação, ele era secretário na época, e a esposa dele vendia de agulha e avião. E na época, o Ministério Público tinha toda essa documentação, era para ter acontecido uma operação, esse indivíduo, esse cidadão era para ter sido preso, e deram como prêmio para ele a Casa Civil. E hoje nós estamos aí com um buraco para cobrir. O estado de Rondônia e o governador atual com dificuldade para botar diesel nas máquinas, com dificuldade para comprar papel sulfite, para colocar nas polícias, nas delegacias civil, na polícia militar. Enfim, hoje estão com dificuldade para poder fazer a gestão, que devia ser uma gestão continuada, sem dificuldade. Mas ainda o pior disso tudo, senhor presidente, quando tu olha para o nosso interior do estado de Rondônia, eu estive na cidade de Ariquemes e fiz um desafio para o povo de Ariquemes, que me mostrasse uma obra, cidade de Ariquemes, cidade do ex-governador,
Confúcio Moura, que me mostrasse uma obra executada com recurso próprio. E não apareceu nenhuma. Não apareceu nada. Alguém disse assim, mas Ivo, quando tu foi governador, o que você fez na região de Ariquemes? Eu fiz o asfalto da 429 para Buriti, que é da grande região de Ariquemes, com recurso próprio. Fiz o asfalto de Montenegro, 30 quilômetros, indo para Ariquemes, e 2 pontes de concreto com recurso próprio. Eu fiz o asfalto lá de Ariquemes, da BR-364, até na cidade de Rio Crespo, com 2.500 eleitores, por causa do setor produtivo com recurso próprio. Fiz o asfalto da BR-364, quase 70 quilômetros para Cujubim com recurso próprio. Nós tínhamos um programa nos 4 cantos do estado de Rondônia. Nós tínhamos nos 4 cantos do estado de Rondônia um programa, na verdade, que limpava a cidade, cascalhava, arrumava. E nesse tempo todo, sequer, senhor presidente, nesses 7 anos, fizeram isso. Nem conservaram as estradas que nós fizemos na região de Jaru. Não deu no corro nem para concluir o asfalto para Tarilândia, que falta 12 quilômetros. E para a região de Machadinho, Teobroma, que foi lá na época da campanha, eu estava lá com a minha irmã, e eles falaram, não, o Confúcio vai recapear fora e fora, até Machadinho, 180 quilômetros, 150 quilômetros, chegando Teobroma, Vale do Anari, esse trecho todo, não chegou nem em Teobroma a paralisar as obras. E essas obras paralisaram os equipamentos encostados e nós capengando. E o que eu quero dizer é que não é só isso não. A nossa maior tristeza é que eu vim aqui nessa tribuna desse Senado, e aqui na tribuna desse Senado eu denunciei que o governo foi lá e reparcelou e aceitou a confissão da dívida do Beirão. Fez um termo de confissão da dívida do Beirão. Esse termo de confissão da dívida do Beirão elevou de 2 bilhões e 100 para 7 bilhões e 800 milhões de reais. E nós temos uma ação no Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, aquela lei que nós aprovamos, Dário, aqui, que na época, não sei se foi na tua época ou não, mas foi na tua época já junto aqui, é a lei 156, se não me engano, que era para acertar as contas do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que estavam com problema. Não era para Rondônia, que não tinha nada atrasado. O que acabou acontecendo? Na ânsia de reparcelar as dívidas, porque vai fazer 4 anos... Vai fazer 4 anos que, na verdade, eles não vêm pagando a conta do Beirão. Porque nós conseguimos uma liminar na Justiça, e essa liminar nós conseguimos, agora no mês que vem, faz 4 anos que o governo do Estado não paga a dívida do Beirão, 25 milhões por ano. Bom, se faz 4 anos que não paga, por ano são 300 milhões de economia. Multiplicado vezes 4, dá 1 bilhão e 200 milhões. Mas falta um mês para fechar os 4 anos, então dá 1 bilhão e 175. E o ex-governador Confúcio Moura falou que tem 50 milhões em caixa. E aí eu pergunto a você, que mora nos 4 cantos do meu estado de Rondônia, cadê o restante do dinheiro? Está faltando 1 bilhão e 125 milhões de reais da economia do Banco Beirão, que sumiu. E não investiram sequer num prego no interior do estado, não fizeram uma ponte, não cascalharam uma estrada, não conseguiram manter as nossas rodovias com asfalto de qualidade. Mas o que foi feito com esse dinheiro? Aí que eu pergunto a vocês, cadê o dinheiro? Porque você só está na conta 50 milhões, cadê os outros? 1 bilhão e 125 milhões de reais. E ainda por cima... aceitou esse parcelamento, e lá na lei diz o seguinte, que o Estado que aderiu ao reparcelamento da dívida do seu Estado não tem mais direito de brigar na Justiça. Eu denunciei aqui, eu achei, presidente, que não tinha assinado o termo aditivo, e o Confúcio Moura assinou todos os termos aditivos. Assinaram já a confissão da dívida. Eu espero que o Supremo não leve em conta esses aditivos. Eu espero que o Supremo não leve em conta, entendeu? Essa assunção da dívida que não é nossa, levando de 2 bilhões do Banco Beirão para mais 7 bilhões e 800 milhões de reais, e desconta pelo menos 1,5 bilhão que não é dívida nossa, que está lá nos autos, que está nos documentos, que foi apurado pela equipe técnica, que foi apurado pelos auditores, uma dívida que foi imputada ao povo do meu estado e não é dívida nossa. Mas, infelizmente, o ex-governador assinou.
senhor Confúcio Moura, o senhor tinha que fazer justiça para o povo de Estado de Rondônia. Em vez de o senhor andar lançando uma pré-candidatura a Senado, ou chefe de quarteirão, ande no Estado sim, ande nos 4 cantos, e peça perdão para o povo do meu Estado. Assuma que tu foi incompetente, e diga para o povo que tu foi desonesto. Faça isso, é o mínimo que tu pode fazer, porque nós brigamos, presidente Dário, 20 anos, para conseguir uma brecha, para poder entrar na justiça, para poder rever a dívida do Beirão. 20 anos. Eu passei o meu mandato primeiro e o segundo brigando na justiça. Quando você consegue a suspensão, aí vem um governo incompetente e desonesto, irresponsável, e vai lá, aceita a confissão de dívida, aceita os termos que o governo federal botou goela abaixo. E eu, presidente, no dia 25, se eu não me engano, de novembro de 2017, juntamente com o presidente Michel Temer, juntamente com o governador Confúcio Moura, juntamente com o senador Raup e o deputado Luiz Cláudio, nós estávamos no avião presidencial, indo para Rondônia para inaugurar o Hospital do Barretinhos, e dentro do avião, o presidente perguntou para ele se ele ia aderir ao parcelamento. Ele falou que a equipe dele estava já trabalhando, estava nas tratativas finais, e eu pedi para ele, junto com o presidente, que não assinasse. Porque hoje, até eu falei, ó, naquele dia, eu falei, hoje, o presidente Michel Temer, hoje o ministro Henrique Meirelles, e amanhã quem vai ser o presidente? Amanhã quem vai ser o ministro? Amanhã quem vai ser, entendeu, o responsável por isso? Pedi, e ele falou, Cassol, você tem razão, eu estou economizando 25 milhões por mês, vai fazer 4 anos que eu economizo esse dinheiro. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso, Confúcio. Confúcio Moura é ex-governador. Enquanto eu puder andar nos 4 cantos do estado de Rondônia, aonde eu for, eu vou levar a verdade para o povo, porque você teve o desrespeito com o povo do meu estado e falou o seguinte, olha, essa denúncia que esse senador está fazendo, pega ela e jogue no lixo. Você está jogando no lixo a esperança de um povo. Tu está jogando no lixo a saúde de um povo. Tu está jogando no lixo a expectativa de um povo que acreditava em você, que tinha pelo menos fazer uma saúde decente. Nenhuma saúde para o povo do estado de Rondônia você teve competência. Dário, meu presidente, para você ter uma ideia, logo assim que ele assumiu o governo, levou o Jornal Nacional, levou aquele jato no ar, mostrou para todo mundo que não ia ter mais paciente no corredor, que ia ser uma beleza na saúde. Ele é médico. Mas eu acho que o diploma dele está errado, é de açougueiro, não é de médico. Porque se fosse de médico, Confúcio, com certeza você tinha tratado pelo menos o povo doente do meu estado diferente. Porque dizem que eu sou e eu fui o governador das estradas, o governador da agricultura. E afinal de contas, você foi o governador do quê? Da bandalheira? Da incompetência? Da desonestidade? Da falta de gestão? Da perca de dinheiro, entendeu, público, como foi perdido e devolveu para o governo federal? E aí você tem que andar no estado de Rondônia e pedir perdão para o povo. Pedir para o povo te perdoar por você não ter sido leal com eles. E aí ele vem com aquela com aquela conversa mansa. Vem mais uma vez conversando com todo mundo. Não é bem assim, é assado. Gente, conta documento, não tem argumento. Eu tenho esses documentos assinados. Esses documentos estão no meu Facebook. Esses documentos estão na imprensa no estado. Esses documentos estão, entendeu? É público. Não tem o que esconder. Para você ter uma ideia, senhor presidente, chegou a discrepância que o secretário de Educação da gestão do Confúcio Moura chegaram a contratar container. No seu estado tem muito container que é para transporte de carga. É de ferro. Tu imagina, até nas UPP do Rio de Janeiro não deu certo. Lá para as UPP não deu certo os container. Tu imagina, no meu estado, na região norte, container é um caixão de 12 metros de comprimento por 4 metros de altura, por 2,40 de largura, e botar aluno lá dentro. E aí eu denunciei aqui na tribuna dessa casa o edital de licitação 53 do pregão eletrônico. Cancelaram, o Daniel Pereira cancelou, o atual governador. Mas só que me mandaram os documentos que já tinham gasto mais de 3 milhões com dispensa de licitação em contratação de container para botar aluno dentro dele. Você foi prefeito, Dário. O que isso significa? Falta de gestão, falta de planejamento.
É um prefeito, um secretário e uma equipe que nem se planeja, porque a coisa mais fácil que tem é você contar aluno. Você sabe quantos alunos entram na primeira série e quanto passa depois para o ensino médio? E fazer uma escola, botar 4 paredes é a coisa mais fácil que tem. Nem isso deram conta de fazer no meu estado. E aí discursaram na época que iam fazer ensino integral. Botaram em 2, 3 colégios só e está faltando merenda. Tem que dispensar os alunos na hora do almoço porque não tem nem merenda em muitas das escolas. É isso que fizeram com o meu estado. É isso que fizeram com Rondônia. Você sabe quanto é a dívida? Ao total da dívida do estado de Rondônia, dos governos passados, eu não faço parte nenhum disso, porque eu não deixei dívida para trás, eu só repassei aquilo que eu recebi, 19 bilhões. Vocês sabem o que o Confúcio Moura fez com o Tesouro Nacional, o reparcelamento? Ele inviabilizou o governo do estado nos próximos 4 anos. Ele colocou parcela anual, que vai descontar mensal, de 848 milhões, 20% da receita bruta, presidente, para pagar dívida para o governo federal. Depois de 4 anos, em 2022 em diante, diminui a dívida para 400 e poucos mil reais. Quer dizer, o próximo governador do estado de Rondônia não vai conseguir fazer nada. Só vai ser um governador de gestão de folha de pagamento. E tudo que esse governo fez, deixou de pagar dívida, deu 1 bilhão de isenção das usinas. Eu que denunciei aqui, estou me incomodando até hoje, mas eu denunciei aqui, 1 bilhão de isenção, fez mais de 1 bilhão, quase 1,5 milhão de empréstimo. A única obra do empréstimo que aparece, na verdade, é uma Unisp lá em Ariquemes, mas a obra que aparece mesmo é o Espaço Alternativo em Porto Velho, que foi todo mundo parar na cadeia por causa do subfaturamento, do esquema que tinha. O restante do dinheiro, da dívida, está ficando, e resultado, presidente, e não temos as obras. Os programas que tinha na agricultura acabaram com tudo. Se nós queremos um estado forte, nós temos que ter um setor produtivo forte. Mas aí, eu fico triste, porque ao mesmo tempo, assina uma confissão de dívida e deixa para o estado pagar. Nomeou uma quadrilha dentro da CAERD, é uma quadrilha que botaram dentro da CAERD na época. Daniel Pereira, parabéns que você mandou esse pessoal embora. E se tiver mais algum remanescente, manda embora. Porque, olha, é de ficar, de partir o coração. Sabe quantos cargos, Dário, criaram dentro da CAERD? Eu fiz a administração compartilhada com o sindicato. Eu tinha 5 cargos. Criaram 97 cargos. Tinha cargo de 35 mil reais. Tinha cargo de 25 mil reais. E a maioria dos cargos que não eram dos puxa-saco eram dos deputados. De alguns deputados, não de todos. De alguns deputados. Que mamaram as custas. Faz 5 meses que a CAERD não recebe o salário. Aí o juiz do trabalho, o Ministério Público, não sei quem entrou lá, para poder cancelar aqueles cargos de confiança. Cancelaram aqueles e mandaram uma lei e criaram mais 47 cargos. E agora o Daniel limpou tudo, está fazendo administração compartilhada, me parece que não vai ficar nenhum cargo. Como é que com o Ivo Cassol deu certo? Como é que com o Daniel está dando certo? E por que com esses bandidos para trás não deu certo? Eu estive na última quinta-feira, senhor presidente. Amanhã vai fazer 8 dias com o Procurador-Geral do Ministério Público, doutor Ayrton, às 5h15 da tarde. Eu protocolei a denúncia dos containers. Eu protocolei a denúncia da dispensa de licitação para botar container nos colégios para poder atender a demanda estudantil. Isso é crime. E sabe quem era a diretora da área de divisão que fazia a contratação? Uma senhora que no final de 2012 foi presa por causa de esquema dentro da prefeitura de Porto Velho. O senhor Confúcio Moura nomeou essa senhora, com o nome dela de Josiane, sobrenome não sei. Mas não sei aqui de cabeça nesse instante. E eu denunciei no Ministério Público, fizeram um aditivo de 400, um contrato de dispensa de licitação de 497 mil, se eu não estou enganado, mais ou menos isso aí. Logo meses depois, final do mês de dezembro do ano passado, fizeram mais um aditivo e uma contratação de dispensa por licitação de mais 497 mil reais. Mas aí o final do ano, é lógico, final do ano, né? Porque aqui parece o State,
que aqui as aulas, as férias é o contrário, alguma coisa assim. Não, final do ano é época de férias, do colégio, de professores, de alunos. Não, mas contrataram quase R$500 mil nos contêineres. Não bastasse isso, fizeram aditivo de R$193 mil. Não bastasse isso, dia 5/4 desse ano, fizeram mais uma dispensa de licitação, contratando mais R$1.780 e poucos mil de contêiner, para colocar igual na cidade de Machadinho, como tantas outras cidades por aí, quando na verdade tinha que fazer 4 paredes e colocar os bancos dentro da sala de aula, porque os bancos precisam em tudo quanto é lugar. Um governo que não teve competência de planejar o aumento de uma sala de aula no município, no distrito, não merece jamais voltar no município, no estado e pedir seu voto de confiança. Eu estou aqui defendendo o povo do meu estado, porque eu deixei, tanto eu como o João Caola, deixemos o estado redondo, deixemos o maquinário funcionando, deixemos o dinheiro em caixa. E eu faço um desafio aqui. Vão no almoxarifado de Ji-Paraná e verifica como é que está o almoxarifado no meu tempo. Não tinha espaço de tanta mercadoria que tinha dentro, de pneu, de peça, de tudo. Vão em Porto Velho no almoxarifado, vão em Vilhena, vão em Rolim de Moura, vão em Jaru, vão em Ouro Preto, vão em Ariquemes. Os almoxarifados estavam esbarotados de tanta mercadoria. Hoje não tem, presidente, nem papel higiênico para poder atender os órgãos públicos do meu estado, das repartições públicas. Então eu fico triste. E aí o cidadão, ex-governador, está andando no estado inteiro, com aquela conversa de bêbado para delegado, entendeu? Dizendo que está tudo bem e que está tudo em paz. Conversa fiada, gente. Eu quero pedir a vocês, meus amigos, desmente esse cidadão onde ele passar. Se ele chegar aí no distrito, no município, fale a verdade para ele, olhe para a sua cidade. Não acredita em mim, não, por favor, não acredita em mim. Olhe para trás. Olha para trás, olha na tua cidade, o que foi que ele fez, na verdade. E aí você vai fazer as perguntas para ele. É tão fácil fazer isso, Dário. É só olhar as promessas e o que foi feito e o que não fizeram e o abandono que está. Com isso, vocês vão ter as conclusões que vocês vão ver que o Ivo Cassol está falando a verdade. Eu não precisava estar aqui fazendo esse discurso, mas eu não posso ser conivente. É minha responsabilidade como senador da República e como cidadão de denunciar essas mazelas, de denunciar essas falcatruas, de denunciar essas incompetências. Mas é só isso? Não, gente. Tem muito mais rolo. É que está tudo guardado em chave. Mas devagarzinho está saindo para fora. E aí está vindo, e não é coelho não, é elefante. É igual esse caso dos contêineres. Eu achei que estavam fazendo um pregão eletrônico, quando na verdade já tinham dispensado a licitação quase R$3 milhões, ou mais de R$3 milhões. E é assim que funciona. É isso que tem que acabar. Mas por que em alguma administração dá certo? Porque administra com pulso firme, administra com responsabilidade. E ao mesmo tempo, quem pode mudar tudo isso é vocês, os nossos eleitores. Não só olhando para frente, mas ao mesmo tempo fazendo uma reflexão dos compromissos que foi feito para trás. Está aí um exemplo, o plano de cargos e salários, senhor presidente, do pessoal da educação, dos professores, não cumpriram. Vou terminar rapidinho aqui, entendeu? O plano de cargo e salário, os professores foram para a rua pela primeira vez, depois de 7 anos de ser iludido, de ser enrolado, foram para a rua porque estava lá o plano de cargo e salário não cumpria. Mas aí sim, por esquema do ex-secretário de Educação e atual secretário, não esse de agora, o que saiu há poucos dias atrás, aí tinha dinheiro. Aí tinha condições, para contratar contêiner tinha dinheiro. Para fazer um monte de porcaria, tinha recurso. Mas o que nós não podemos, de maneira nenhuma, é aceitar e ser conivente com esses erros que aconteceram. E aí vocês, servidores públicos, a nossa sociedade em tudo, nos 4 cantos, é que vai arcar com as consequências. Por mais que alguém ache que o Ivo é ruim, ou deixe de ser bom, não importa. O que importa é que nós temos que ser verdadeiro.
O que importa é que nós temos que ser leal. O que importa é que vocês me elegeram senador da República e eu não posso ser conivente. Eu preciso estar atento para que amanhã a própria população diga, você sabia e por que não falou? A exemplo do esquema, logo no começo do governo de 2011, que montaram na saúde do estado de Rondônia, na administração. Foi pego, na época, no apartamento do ex-governador, foi pego lá o filho de criação, com qualquer quantidade de dinheiro dentro do apartamento. Foi denunciado com familiares da família, pegando dinheiro no caixa, sacando. Teve o delator que fez a denúncia, e a denúncia não foi para frente, sabe por quê? Porque a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia não autorizou, presidente. No meu tempo, eu sou o único governador do Brasil, presidente Dário, se me permitir mais 2, 3 minutos, que fui autorizado pela Assembleia Legislativa para ser processado penalmente. Sou o único do Brasil, o único ex-governador do Brasil que eu fui processado da Constituição de 88, porque precisava autorização da Assembleia. E a Assembleia Legislativa do meu estado queria 10 milhões de reais. E eu não dei. Eu não dei esse dinheiro para eles. E aí eles me autorizaram a ser processado na gestão, na época que eu fui prefeito de Rolim de Moura. Me incomodei, venho me incomodando. Mas o meu processo não é por desvio de dinheiro. Meu processo não é por corrupção. O meu processo é por enfrentamento, de fazer as coisas acontecer. Dizem que eu fragmentei. Não procede. Para cada verba de parlamentar foi feito um procedimento licitatório e não fui eu que decidi isso. Quem decide é a comissão de licitação. Mas se assim a justiça entendeu, eu respeito a justiça. Mas ao mesmo tempo, como cidadão brasileiro, não como senador, eu continuo lutando e buscando justiça, para que faça justiça. Então meus processos são diferentes dos demais políticos que estão por aí. E quantos outros companheiros nossos também tem algumas condenações e que infelizmente não deve. Mas as nossas lutas é para buscarmos e fazermos dias melhores. E pode ter certeza, você como prefeito de Florianópolis, não é à toa que o povo de Santa Catarina te elegeu senador da República, porque tu foi um bom prefeito. E eu, na época, como governador, fui lá te visitar. Nós fizemos lá, participamos num jantar. E é uma alegria estar aqui contigo hoje, dividindo isso. É isso que a gente precisa. É valorizar os bons políticos, para vir junto e fazer uma gestão pública cada vez melhor, e ao mesmo tempo, banir da face da terra os maus administradores, os incompetentes, os desonestos, os que não mandam, ou que deixam os outros roubar. Alguém diz o seguinte, mas eu não fiz nada, vai preso porque tu não fez nada, porque devia ter feito, devia ter denunciado. E é o que aconteceu com o meu estado. Hoje, meu estado, presidente Dário, tu vai nas estradas, o pessoal tem dificuldade para escoar a produção, as estradas acabaram. Os asfaltos derreteu, a cidade de Buriti, para 429, que tem mais de 50 mil habitantes, aquela região lá para dentro, um local novo. Lá, tinha tanto buraco, que nos últimos dias diminuiu 70% dos buracos. Eu sei assim, mas por que diminuiu 70% dos buracos? Onde é que tinha 3 buracos, ficou um só. É que um encostou no outro. Era tanto buraco que eles se aglutinaram um no outro. E asfalto que nós fizemos com recurso próprio, não tiveram competência nem de cuidar aquilo que a gente fez. Então a gente fica triste com isso. Mas triste é uma coisa, abaixar a cabeça é outra. Olhar para frente é a nossa missão, a nossa obrigação. E ajudar a mudar e melhorar é a nossa participação junto com cada um de vocês. E essa briga, essa luta não cabe só a mim. Cabe a todas as pessoas de bem que querem mudar a cara do Estado ou mudar a cara do Brasil. Não adianta só ficar xingando o político. Tem que fazer parte. Participe. Participe como deputado estadual, como deputado federal, como senador, como governador. Que ganhe ou perca, não importa. Mas pelo menos você tem direito depois de falar que você colocou o seu nome à disposição. É por isso que eu estou aqui nessa tribuna, agradecendo mais uma vez o carinho especial que o povo do meu estado sempre tiveram e continua tendo pela minha pessoa. E o meu compromisso cada vez é maior, porque aonde eu ando e aonde vocês estão, o nome do Ivo Cassol é falado nos 4 cantos do estado de Rondônia. Eu me sinto feliz, mas isso não me envaidece, só me compromete
presidente Dairo, eu fazia muito mais. É isso. Com um minuto termina agora, já dá para terminar, tranquilo. Com isso, senhor presidente, com certeza, nós não vamos estar frustrando a esperança de um povo. A população deposita o voto de confiança e espera a expectativa do representante que as coisas acontecem, como fizeram com o Confúcio Moura em 2010, como fizeram com o Confúcio Moura, o ex-governador, em 2014, e depois frustrou todo mundo, acabou o pouco que nós tínhamos. No setor da agricultura, eu distribuía semente de feijão, de milho e de arroz, acabou com isso tudo. Hoje a nossa Emater, os técnicos estão lá só para fazer financiamento, para ganhar 2%. Nem vacina das novilhas de brucelose, dos pequenos agricultores, eles estão fazendo. Nós tínhamos um projeto em Seminar de 900 mil litros de leite por dia, ele veio para 3 milhões de litros de leite por dia. Acabou-se, faz 6 anos que não aumenta a produção de leite. Esse é o nosso estado, a situação que está. E aí viraram e disseram o seguinte, olha, o ex-governador de Rondônia é um dos melhores do Brasil. Imagina a porcaria que é o restante do Brasil então, hein? Que se lá no meu estado, ele não cumpriu com nada. E qual é os dados que botaram? Quem alimentou esses dados? Quem enganou? Bom, se lá está assim, eu estou falando, e é verdade, eu faço o desafio para qualquer um. Eu faço um confronto com qualquer um. Pode chamar todo mundo que for. Isso que eu falei aqui na tribuna é real. A gente vive no dia a dia, está lá para ver. Quando eu falei aqui do Beirão, está assinado pelo ex-governador Confúcio Moura. Então, conta documento, não tem argumento. A não ser que a assinatura dele não vale nada. Eu concordo. Então, joga no lixo, porque o papel é meio grosso, nem para o banheiro dá para usar, né? Porque não dá, machuca. Tu imagina se desse, pelo menos para limpar, né? Não dá. Mas o que vai acontecer é que vai ferrar todo mundo, porque aquele papel é um papel duro, mas o que está escrito nele vai ferrar nós por 30 anos, pagando uma dívida que era de 2 bilhões indo para 7 bilhões e 400. Isso que me entristece, isso que me enoja na política. E ainda tem gente que tem coragem de defender esse cidadão. Me desculpa, gente. Quem defende o ex-governador Confúcio Moura do meu estado. Esse cidadão devia andar nos 4 cantos, sim, pedindo perdão para o povo do estado de Rondônia. É o mínimo que ele pode fazer para que a gente possa, entendeu, de alguma maneira, integrar o povo, unir a comunidade e a sociedade para tentar fazer dias melhores. Só temos um caminho. Você que está me assistindo e que vai à igreja mesmo em casa, e que nas suas orações sempre tem pedido ao nosso Pai Celestial, coloque todo mundo junto nas orações, para que Deus possa abençoar, possa iluminar e nos dar força a fazer as mudanças e as coisas que tem que ser feito. E ao mesmo tempo que nos dê coragem para continuar denunciando os maus gestores do dinheiro público em bem da nação, em bem do povo do estado de Rondônia. Obrigado.